Tema 64. Não ofende o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, a escolha legislativa de reputar não equivalentes a situação das empresas privadas com relação à das sociedades de economia mista, das empresas públicas e respectivas subsidiárias que exploram atividade econômica para fins de submissão ao regime tributário das contribuições para o PIS e para o PASEP, à luz dos princípios da igualdade tributária e da seletividade do financiamento da Seguridade Social. A vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. A gratificação de desempenho de atividade, de Seguridade Social e do Trabalho, GEDAST, deve ser estendida aos inativos nas mesmas condições em que concedida aos servidores em atividade, ou seja, no valor de 60 pontos, a partir do advento da medida provisória 198, convertida na Lei 10.971, que alterou a sua base de cálculo. Isso porque, embora de natureza pro labore faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho transmudou a GEDAST em gratificação de natureza genérica extensível aos servidores inativos. O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico. É legítima a revogação da isenção estabelecida no artigo 6º, inciso 2 da Lei Complementar 70, pelo artigo 56 da Lei 9.430, dado que a Lei Complementar 70 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações de interdito proibitório em que se busca garantir o livre acesso de funcionários e de clientes às agências bancárias interditadas em decorrência de movimento grevista. É constitucional a proibição de deduzir-se o valor da contribuição social sobre o lucro líquido do montante apurado como lucro real, que constitui a base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da emenda 20 e do artigo 5º da emenda 41 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099. Surge constitucional sob o ângulo do caráter seletivo em função da essencialidade do produto e do tratamento isonômico, o artigo 2º da Lei 8.393, a revelar a alíquota máxima de imposto sobre produtos industrializados, IPI, de 18%, assegurada isenção
quanto aos contribuintes situados na área de atuação da Sudene e da Sudam, e autorização para redução de até 50% da alíquota presentes contribuintes situados nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação em juízo de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável a autorização expressa, ainda que deliberada em Assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso 21 da Constituição. As balizas subjetivas do título judicial formalizado em ação proposta por associação são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. É formalmente inconstitucional por ofensa ao artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição, o parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 4.502, com a redação dada pelo artigo 15 da Lei 7.798, no ponto em que prevê a inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do IPI, em descompasso com a disciplina da matéria no artigo 47, inciso 2, a linha A do Código Tributário Nacional. As vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que integram a receita da pessoa jurídica. Em razão do caráter contributivo do regime geral de previdência, o artigo 29, parágrafo 5º da Lei 8.213 não se aplica à transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mas apenas a aposentadorias por invalidez precedidas de período de auxílio-doença intercalados com intervalos de atividade, sendo válido o artigo 36, parágrafo 7º do Decreto 3.048, mesmo após a Lei 9.876. Segundo decorre do artigo 201, inciso 4 da Constituição, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do auxílio-reclusão e não a de seus dependentes. Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial. O prazo nonagesimal previsto no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição, somente deve ser utilizado nos casos de criação ou majoração de tributos, não nas situações como a prevista na Lei Paulista 11.813, de simples prorrogação de alíquota já aplicada anteriormente. Não viola o artigo 167, inciso 4 da Constituição, lei estadual que, ao prever o aumento da alíquota do ICMS, impõe ao chefe do Executivo a divulgação da aplicação dos recursos provenientes desse aumento. Viola a cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. É constitucional a emenda constitucional número 29, no que estabeleceu a possibilidade de previsão legal de alíquotas progressivas para o IPTU de acordo com o valor do imóvel. É constitucional a majoração da alíquota da COFINS de 2% para 3%, instituído no artigo 8º da Lei 9.718. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. E tema 98. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela emenda 40,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.